Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando o nosso subsídio teológico da lição do trimestre da Assembleia de Deus de Blumenau. Todos por um pleno avivamento. E a lição número 2 que nós vamos comentar hoje é Cristo, a centralidade do avivamento. Ok? O texto-chave que o comentarista pastor Alessandro Aguiar usou é Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. A leitura bíblica está em Colossenses capítulo 1, verso 13 a 22. Bom, hoje o tema colocado para falar sobre avivamento é Cristo, a centralidade do avivamento. Isso é, Cristo é o ponto central, Cristo é o centro do avivamento. E a primeira parte ali que o comentarista pastor Alessandro Aguiar colocou é a centralidade de Cristo. E no tópico 1 ele já diz, tudo aponta para Jesus. E é verdade, tudo aponta para Jesus. Como nós vimos aqui no texto-chave, ele é um nome que está acima de todo nome. Isso é, quando a palavra acima quer dizer muito além, não é logo depois, é muito além. Está aqui o nome de Alfredo, o nome de Jesus está muito além do meu nome, está o nome de qualquer homem de Deus que prega muito, que Deus usa. O nome fulano de tal, ciclano de tal, não importa o grande nome que ele tenha, o nome de Jesus está muito além do nome dele. Então, por isso que o nome de Jesus está acima. Então, tudo aponta para Jesus Cristo. Então, quando o avivamento vem, o principal alvo tem que apontar para Jesus Cristo. Não é para apontar para nenhuma denominação, não é para apontar para nenhuma pessoa, tudo é para apontar para Jesus Cristo. E logo no segundo ponto do tópico 1, o comentarista diz ali, o exemplo do avivamento em Northampton, onde o pregador, grande pregador do século XVIII, Jonathan Edwards, falou que depois do avivamento que houve ali nessa cidade dos Estados Unidos, o povo só falava de Jesus, as pessoas se reuniam só para falar de Jesus, o assunto era Jesus Cristo, a sua obra, a sua vida, os seus milagres, os seus ensinamentos, tudo falava de Jesus. Então olha esse grande avivamento que trouxe para aquela cidade, as pessoas depois, quando estavam vivendo esse avivamento, estavam tendo esse avivamento, só falavam de Jesus, era o assunto principal, não tinha mais o que falar. Está entendendo? E Jonathan Edwards, ele pregou aquele famoso sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. Esse sermão, quando ele pregou, as pessoas estavam entendendo que o chão ia abrir e elas iam ser tragadas pelo fogo do inferno, e elas pediam misericórdia de tanta graça que Deus usou para pregar, que Deus usou Jonathan Edwards para pregar esta mensagem. Então veja como foi muito enfático, e depois que ele pregou o inferno, logo depois já pregou a salvação por Jesus Cristo. Houve uma conversão tremenda, foi um grande avivamento ali. E o tópico 3, o real avivamento entroniza Jesus Cristo. E essa que é a grande verdade. Quando nós temos a ideia de um rei, a palavra do rei era ordem, está entendendo? A palavra do rei era ordem. Então o rei falava alguma coisa, era lei. Tanto é que você tem o caso do rei Assuero, quando Vaste se negou a estar com ele, e ele estava bêbado, estava alcoolizado, e ele escreveu uma lei que a Vaste era para ir embora, era para ser expulsa dali. E depois que passou o porre, passou a bebedeira, ele disse, meu Deus, o que eu fiz? Traz a Vaste de volta. Não, rei, tu assinou um decreto, agora ela não pode mais voltar. Então a palavra do rei é ordem. Então quando nós falamos aqui na lição, o real avivamento entroniza Jesus Cristo. Então coloca Jesus num trono. Que trono é esse? O trono da nossa vida. Então Jesus é o teu rei. Então toda a ordem dele você vai ter que cumprir. E que ordem é essa? É a sua palavra. Principalmente o Novo Testamento, os seus ensinamentos. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, os ensinamentos de Cristo. Tudo que ele ensinou ali, aplique na sua vida. Porque se ele é o teu rei, se houve avivamento na tua vida, então ele está entronizado no teu coração, está entronizado na tua alma. Ele é o teu rei. Então o real avivamento, ele não entroniza pessoas, não entroniza sistemas, não deixa no trono
denominações, o trono é só de Jesus Cristo. Ah, porque só aqui tem avivamento, só aqui no meu ministério, só aqui na minha congregação. Não, o avivamento é para todos, não é só para um lugar único, mas começa primeiro em pessoas, ok? Para depois ir para toda a comunidade. Como nós vimos na lição passada, a palavra avivamento não está na Bíblia, mas tem a palavra aviva, que está lá em Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra avivar ali, aviva, é um verbo. Quer dizer assim, ó, traz de volta a vida. E qual era o grande problema ali? Israel estava prestes, Judá, né, estava prestes a ser invadida pelos caldeus. Então, quando diz aviva a tua obra, quer dizer, traz de volta, Senhor, tira o povo do formalismo religioso, tira o povo dessa miséria espiritual e desperta o povo para que eles voltem para ti e essa invasão não aconteça. Se você ler os livros de Jeremias, você vai ver que esse é o grande desejo de Deus, que o povo se arrependa, se converta, que haja um avivamento e não haja invasão da Babilônia, ok? Parte 2 da nossa lição, a singularidade de Jesus Cristo. A singularidade de Jesus. Quando fala de singularidade, quer dizer aquilo que é só dele. Então, aquela pessoa é uma pessoa singular, tem coisas que é só dele. Então, quando fala singularidade de Jesus Cristo, é aquilo que é só dele. Então, o comentarista fala coisas, está dizendo aqui, aquilo que é só de Jesus Cristo. Por exemplo, ele usa na parte 1, que não tem muito a ver com o tema aqui dessa parte, mas beleza, vamos lá. Táticas infernais para tentar ofuscar a Cristo. Ele fala que o maligno tenta ofuscar a glória de Cristo. Tenta minimizar a glória de Cristo com um detrimento da sua vida humilde, da sua vida, de certa forma, até sem muito recursos. E a verdade é que ele não vem aqui para montar sistemas. Jesus não veio para esta terra para montar nenhum sistema religioso. Não veio para cá para montar grandes estruturas. Ele veio para cá para salvar o pecador. Essa que foi a grande missão de Jesus Cristo. Essa que é a grande missão da igreja. Não é para formar grandes estruturas. Elas são importantes, eu digo, mas não são essenciais, ok? Então, o que o diabo faz? Um dos motivos para ele ofuscar a glória de Cristo é simplesmente dizer que a vida humilde dele, simples, não era tão assim, que ele era rico, que ele tinha bens, que não sei o quê. Mas não, gente, Cristo era humilde e simples. Ele mesmo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendam de mim, que sou o quê? Humilde e bondoso de coração. Amém? Parte 2 da parte 2, do tópico 2. O avivamento evidencia a supremacia de Cristo. O que é supremacia? Supremacia é aqueles que está acima dos outros. Então, Jesus está acima. Então, quando o avivamento é derramado, toda cegueira espiritual cai por terra. Você só tem olhos para Jesus. Como diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O teu alvo, o teu caminho, o teu desejo só é estar com Cristo, não é mais nada. Lembra quando você se converteu? Você queria enfiar Jesus de goela abaixo em todo mundo. Claro, era aquele grande amor que veio no teu coração e você nem entendeu direito o que estava acontecendo, mas então é isso que tem que continuar na tua vida. Claro, você vai amadurecer, você vai crescer, vai aprender da palavra, mas vai saber levar Jesus Cristo para a pessoa. Não vai levar uma religião evangélica, não vai levar uma religião protestante, você vai levar Jesus, o Jesus que cura, que salva, que transforma, que tira do cativeiro, que liberta e que está voltando e que vai salvar o pecador perdido, que assim crer nele. É este Jesus que você tem que apresentar. Quando o avivamento vem, você entende que Jesus é tudo em todos, é a supremacia dele, que ele está acima de todo o trono, de toda denominação, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o sistema religioso, de todo o sistema desse mundo. Jesus está acima de tudo. Quando o real avivamento vem, você entende tudo isso. Amém? Parte 3. A eficácia de Cristo. A palavra eficácia quer dizer o poder que age sem falhas. Ele é muito eficaz, ele consegue fazer certo, ele consegue fazer sem erro. Então, quando nós entendemos a eficácia de Cristo, que é a parte 3 da lição, nós entendemos que o quê? Que é o poder dele que não falha. E aqui o comentarista fala na primeira parte do tópico 3, o topo da vida cristã. O que é o topo da vida cristã? É quando o real avivamento vem, você se sente lá nas alturas com Jesus Cristo. Mas aí que tem uma grande diferença. Quanto mais alto você subir em Cristo, mais você sabe que não merece estar lá. Está entendendo? Quanto mais você sobe em Jesus Cristo, menos
você deveria estar lá, mas você sabe que não deveria estar ali. Você diz, logo eu, Senhor, uma pessoa tão ruim, tão difícil, como é que eu posso estar aqui nas alturas contigo? É isso que nem João falou, que ele cresça e eu diminua. Esse sentimento tem que estar na nossa vida, que Jesus venha crescer através de nós, mas nós devemos diminuir na sua presença, porque Ele é nosso Senhor, Salvador, nosso Mestre, entende? Então, o topo da vida cristã é estar nas alturas, estar na presença de Deus em Cristo, mas aí você entende que não merece estar ali, não merece. Isaías 57,15 diz que, assim digo eu, o alto e sublime, que habita na eternidade, no alto e sublime monte, mas também habita no coração contrito e no espírito contrito. Para quê? Para vivificar o contrito e o abatido de coração. Então olha só, Deus habita na eternidade, no seu alto e sublime monte, onde ninguém pode chegar, à luz inacessível, mas o Criador de todas as galáxias habita lá no lugar inacessível para nós pecadores, mas Ele também habita no nosso coração. Veja que maravilhoso. Então isso que é o topo da vida cristã. Você saber que você não merece mais estar lá com Jesus Cristo. Glória a Deus. Parte 2 do tópico 3. O destaque da cruz. Então a cruz agora, no avivamento, quando aponta para Jesus, você entende que a cruz não é um símbolo de morte, não é um símbolo de derrota. Você entende que a cruz é um símbolo de vitória. Jesus carregava aquela cruz rumo ao Gólgota. Ele não carregava com dor, claro, com dor física, com sofrimento, claro, psicológico, sim, mas lá dentro, na sua alma, no seu espírito, ele dava gritos de glória, dava gritos de aleluia. Por quê? Porque ele estava levando a nossa vitória. Aquilo não era uma caminhada de derrota, aquilo era uma caminhada de vitória. Quando ele caminhava para o Calvário, ele estava carregando a nossa vitória. Por isso que lá na cruz ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entenda uma coisa, por que ele falou isso, em tuas mãos entrego o meu espírito? Porque ele não pecou, a Bíblia diz que ele nunca pecou, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como a morte poderia pegar Jesus Cristo se ele não tinha pecado? A morte não poderia pegar ele, e por isso que ele teve que dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aí ele se entregou, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então Jesus se entregou, por isso que é o nosso sacrifício perfeito. E quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, não há mais separação entre eu e você. Então a cruz é o elemento de vitória. Por isso Jesus fala, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então pega a tua vitória, mano, a nossa cruz, a nossa vitória, nós estamos levando ela rumo à eternidade, e nós vamos chegar lá e vamos entregar nossa cruz para Ele, e Ele vai nos dar a coroa da vitória. Glória a Deus, aleluia. Parte 4, a semelhança de Cristo. Parte 1 da parte 4, Jesus, nosso padrão. Irmãos, padrão, isso não é simplesmente um modelo a seguir, não é simplesmente. No Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz que, amados, ainda não havemos de ser o que seremos, mas quando Ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos o quê? Semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós seremos. Está entendendo, irmão? Então, quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Como é que vai ser? Apocalipse capítulo 1, olhos como chamas de fogo, pés como os latão reluzente, vestes compridas, brancas cabelos brancos como a neve, o rosto como o sol que brilha ao meio-dia. Então nós vamos ter um corpo glorioso, assim como o corpo de Jesus Cristo é. Isso vai ser maravilhoso. Por isso que Jesus é nosso modelo, é nosso padrão. Está entendendo, irmão? Por isso que Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Como Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então olhem para o Alfredo e imitem o que Cristo tem na minha vida. Está entendendo? O Alfredo, ele não tem muita coisa boa para passar, e o que de bom que ele tem é Jesus Cristo. Entenda isso, não olhe para mim como um grande pregador ou alguma coisa, olhe para mim querendo Jesus Cristo. Eu quero que Deus me use da mesma forma que aquele grande pregador é usado. Não olhe para o pregador, eu quero ser usado como esse pregador. Não, diga assim, eu quero que Deus me use do mesmo poder e na unção desse pregador. Eu quero que Jesus seja glorificado na minha vida, como é glorificado na vida desse pregador. Entenda isso. Não olhe para o pregador querendo ser igual a ele. Olhe o pregador para ter Jesus na tua vida. Amém, querido? Então Jesus é o nosso padrão. Olha só, quando ele diz o nosso padrão, a Bíblia diz
que Jesus é a porta, não é? Lá em João capítulo 10, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, achará pastagens. Ele é a porta, certo? Aí lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14, o que é que ele diz? Entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à salvação. Se ele fala, entrai pela porta estreita, quem é a porta? Ele. Ele é a porta, mas como é apertado o caminho? Aí que ele diz, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Se alguém lhe der um tapa no lado direito, oferece o esquerdo. Se pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Isso sim é porta estreita, ok? Entenda bem. Não estou querendo criticar os costumes, que são importantes, mas isso é a verdadeira porta estreita. Aí Paulo vai mais além. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Isso sim é porta estreita. Por isso que Jesus é nosso modelo. Jesus não, ele apanhava, levou cuspida, tapa, chicotada, e ele quieto. Entende, irmãos? Somente quando Deus manda gritar, como foi lá em volta dos muros de Jericó. Agora sim vocês podem gritar. Aí os muros caíram. Aleluia. Glória a Deus. E parte 2 da parte 4, para nós encerrar. Jesus, a nossa inspiração. O que é inspiração? Inspiração quer dizer o quê? Influência. Então Jesus, através do seu maravilhoso Espírito Santo, nos influencia. Quando o real avivamento vem, primeiro nas nossas vidas, depois na tua comunidade de fé. Quando ele vem, Jesus se torna o nosso influenciador, a nossa inspiração. Nós queremos saber a vontade dele, nós queremos saber o que ele quer, nós queremos saber o desejo dele. Não vamos dar nenhum passo sem a direção do Cristo vivo, através do seu maravilhoso Espírito Santo. Entenda, o Espírito Santo está aqui para quê? Para glorificar a Jesus. É o que diz João capítulo 16, diz que ele me glorificará. Jesus dizendo assim, quando vier o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade. E ele me glorificará. O que é glorificará ali? Me exaltará, anunciará o meu nome. Então entenda, nós somos influenciados por Jesus Cristo através do seu maravilhoso Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então essa lição muito maravilhosa, que é a lição número 2, a centralidade de Cristo no avivamento. Então entenda uma coisa, o avivamento, para que ele serve? Ele serve para despertar as pessoas, despertar as vidas. Mas também, para quê? Para que Jesus Cristo seja mais vivo na nossa vida. Quando há o avivamento, o pecador se arrepende. Ele vê que ele precisa de Jesus. Está vendo? Ele vê que ele precisa de Jesus. Ok? E nós que estamos numa comunidade de fé, nós que temos uma vida cristã, nós entendemos que nós temos que ser mais parecido com Cristo. O avivamento, quando ele vem, ele vai te tornar mais parecido com Cristo. Você não vai precisar dizer que Jesus está voltando, que o inferno está aí. Você não vai precisar andar com a Bíblia embaixo do braço a vida toda, não. Só as pessoas vendo o teu comportamento, as palavras que saem da tua boca, o teu jeito de tratar as pessoas, eles veem que tu é diferente. Aí quando eles veem que realmente, não que tu tem uma religião evangélica, não que tu é parte de uma denominação, mas que tu tem Cristo na tua vida, e eles vão entender que Cristo é contigo e Cristo está na tua vida. Isso é o real e grande avivamento. Quando aquela mulher, lá no livro de Reis, viu Eliseu passando, ela disse para o seu marido, vejo que é um homem de Deus. Por quê? Porque ele estava com uma placa dizendo que ele é homem? Não, porque a sua vida, o seu comportamento, o brilho de Deus na vida dele mostrava aquilo. Então, que nós sejamos aquela carta viva que Paulo fala, que apresenta Jesus Cristo para essa humanidade. Amém, meus irmãos? Que o avivamento venha na tua vida para tu ficar cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.